Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e essa é uma videoaula da playlist de Imunologia Básica. Nessa videoaula discutiremos o complexo de histocompatibilidade principal, aqui denominado como MHC, quando se fala, por exemplo, de camundongos, ou HLA, que é o antígeno leucocitário humano. Então vamos lá? Bem, o ponto de partida, nós entendemos aqui como que se dá o processo de reconhecimento dos antígenos pelo linfócito T. O processo de reconhecimento antigênico ele se dá basicamente com o antígeno sendo apresentado, ora, a uma estrutura denominada como BCR, que é o reconhecimento direto de várias estruturas químicas do antígeno, ou, por sua vez, esse antígeno ele pode ser apresentado ao TCR, mediante um processo de processamento e apresentação como um peptídeo que estará ligado a uma glicoproteína de superfície, que nós denominamos como MHC ou HLA. O que é o MHC e o que é o HLA? É a mesmíssima coisa, no entanto, o HMC ele está presente em camundongos e HLA na espécie humana. Então, a apresentação antigênica, gurizada, ela se dá basicamente de um processo de complexação antígeno-MHC e por consequência disso, você tem a apresentação ao linfócito T. Portanto, qual que é a sacada? Você tem um antígeno, esse antígeno ele pode ser processado e ele vai agora se ligar a uma molécula denominada como MHC, e o MHC ele vai ser reconhecido pelo TCR, que é o receptor de célula T, para que aí nós tenhamos a orquestração da resposta imune adaptativa. Portanto, nós temos aqui o MHC que ele está presente em todas as células, tá? Nós veremos que existe algumas classes de MHC, e este MHC ligado ao antígeno proteico que foi processado, ele agora é apresentado de fato ao linfócito T mediante uma estrutura denominada como TCR, que é o receptor de célula T, tá bom? Então, a ideia é que nós tenhamos aqui, basicamente, o processamento do antígeno, e aí, mediante esse processo de você clivar o antígeno, pegar os epítopos, ligar ao MHC, você tem agora a apresentação e por excelência disso e como decorrência disso, você tem a resposta desencadeada pelo linfócito T. Então, nessa figura, eu acho ela bastante interessante, ela está no Abas Immunology, que é o seguinte, você tem aqui o linfócito CD4 mais o antígeno. Caso você não tenha o processamento deste antígeno, você não tem uma responsividade do linfócito T. Em contrapartida, vamos supor que você tenha uma célula apresentadora de antígeno, então, por exemplo, uma célula dendrítica, um macrófago ou um linfócito B, que pega esse antígeno, processa ele, e agora você tem o epítopo deste antígeno ligado ao MHC, e este MHC ligado ao antígeno, quando ele se ancora, por exemplo, no TCR do linfócito T, você tem uma resposta desencadeada, beleza? Portanto, só por desencargo de consciência, eu queria trazer para vocês a estrutura do linfócito TCD4 e do linfócito TCD8. Então, quando a gente fala do linfócito TCD4, nós temos aqui o TCR, que ele reconhece peptídeos derivados aqui do processamento em células apresentadoras de antígeno, ou seja, as APCs, que são apresentadas agora no contexto de MHC do tipo 2. Então, você tem aqui um resíduos de 12 a 16 aminoácidos, beleza? Em contrapartida, quando se fala do linfócito CD8, ele também reconhece peptídeos, aí cerca de 10 a 8 resíduos de aminoácidos, que são derivados de antígenos processados nas células e apresentadas no contexto de linfócito, do MHC de classe 1. Então, vamos lá. Dica. Quando a gente fala de linfócito CD4, ele reconhece o MHC de classe 2. Quando a gente fala do linfócito CD8,
ele reconhece os antígenos mediante a apresentação por MHC de classe 1. Pro, como que eu vou decorar esse lance de CD4, CD8, MHC2, MHC1? Vamos lá. Dica. O linfócito mais o MHC sempre tem que dar 8. Então, por exemplo, ó, CD4 vezes MHC de classe 2 dá 8. CD8 reconhecendo MHC de classe 1, 8 vezes 1 dá 8. É uma forma meio idiota de decorar, mas eu acho que pode ajudá-los, tá? Então, CD4 reconhece MHC de classe 2, CD8 reconhece o MHC de classe 1. Beleza? Então, vamos lá. O que é de fato o MHC? Essa estrutura é denominada como complexo maior de histocompatibilidade. São proteínas da superfície celular, tá? Elas são codificadas pelos genes MHC, ou no caso da espécie humana, os genes HLs que estão situados lá no cromossomo 6. São basicamente genes que apresentam um padrão de herança dominante. Então você tem aí a presença do alelo paterno e do alelo materno, tá bom? Pode haver aqui o MHC do tipo 1 ou do tipo 2, e aí alguns relatos ainda na literatura científica do MHC de classe 3, tá bom? Mas não vai ser alvo aqui da nossa aula, porque não é bem elucidado de fato a função atrelada com o MHC de classe 3. A função do MHC basicamente está atrelado com intermediar uma interação entre, ora, células imunes com outras células imunes, como por exemplo aqui, o que acontece no MHC de classe 2, e células imunes com outras células do organismo, que é aqui muito bem representado pelo MHC de classe 1. Então a função é fazer uma interação, ora, entre células imunes ou células imunes e outras células não imunológicas, tá? Além disso, associa-se aqui com a apresentação dos antígenos no contexto de complexação ao linfócito T. E esse processo, gurizada, se dá basicamente com você fazer uma clivagem dos peptídeos presentes no antígeno, tá? Então aqui a sacada é que a apresentação de antígeno é basicamente oriunda de você pegar proteínas presentes no antígeno, crivá-las e ligá-las a uma estrutura que a gente chama de complexo MHC peptídeo, e este complexo MHC peptídeo, ele de fato é reconhecido pelo TCR, que é o receptor de célula T, tá bom? Além disso, o MHC ele apresenta uma elevada variabilidade do sítio de ligação para que ele consiga fazer a ligação de vários peptídeos. Qual que é a sacada então? Você vai perceber que na estrutura do sítio de ligação você vai ter uma enorme variabilidade para que você tenha uma cobertura muito maior de diferentes peptídeos e em decorrência disso você tem aí uma apresentação cada vez mais robusta para o linfócito T, tá bom? Além disso, o MHC ele é derivado aqui da família das imunoglobulinas. Nós temos dois tipos, como eu comentei anteriormente, o MHC de classe 1 e o MHC de classe 2, apresentando duas cadeias, uma variável e uma invariável, no caso aqui do linfócito do MHC de classe 1, perdão. E duas variáveis no caso do MHC de classe 2. Então, ó, só para vocês entenderem estruturalmente como que é a estrutura do MHC de classe 1, então você tem aqui a cadeia alfa 1, alfa 2, alfa 3, beta 1, então você tem aqui uma cadeia variável e uma invariável, tá bom? Em contrapartida, quando a gente fala aqui do MHC de classe 2, você tem ó, a cadeia alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, que são cadeias variáveis, tem aqui uma porção transmembrânica, tá? Em contrapartida, quando a gente fala do MHC de classe 1, somente uma das cadeias apresenta aqui um domínio transmembrânico, tá bom? Sobre o MHC de classe 1, são glicoproteínas que são expressas em todas as células nucleadas, tá? Estão associadas aqui com a apresentação de antígenos que apresentam aí entre 8 a 10 resíduos de aminoácidos aos linfócitos CD8
E basicamente o MHC de classe 1 atrela-se aqui com a via endógena de apresentação de antígenos. Ela está presente em todas as células nucleadas, como eu comentei anteriormente. Então vamos lá, se você tem peptídeos selfies, ou seja, peptídeos próprios do organismo, está tudo ok, você tem um bloqueio da resposta imunológica. Entretanto, caso você tenha uma proteína estranha, um peptídeo estranho, ou seja, no self, você tem aqui a ativação da resposta imune, que aqui é desencadeada, deflagrada pelo linfócito CD8. Beleza? Acrescido a isso, como eu falei para vocês, pensando sobre o aspecto molecular, a estrutura do MHC de classe 1 é representada por uma cadeia pesada que é variável, que apresenta 3 domínios, que é o domínio alfa 1, alfa 2 e alfa 3, tá? O sítio de ligação do peptídeo a ser apresentado entre os domínios alfa 1, tá? E alfa 2, então você tem aqui, ó, o sítio de ligação, tá? E aí o que acontece? Esta região em específico, que está aqui entre alfa 1 e alfa 2, ela nos permite com que haja uma ligação específica com determinados peptídeos. Nós temos aqui uma outra porção, ó, que é a cadeia leve, que é invariável, que ela apresenta aqui a beta 2 microglobulina, que ajuda o transporte do MHC de classe 1 na superfície da célula, tá bom? Então, só por desencargo de consciência, nós temos uma cadeia variável, que ela apresenta aqui 3 domínios, alfa 1, alfa 2, alfa 3, e uma cadeia invariável, que apresenta aqui este domínio que nós denominamos como beta 2, tá bom? E aí, o sítio de ligação que está aqui entre alfa 1 e alfa 2, ele permite com que haja uma interação com um resíduo aí de entre 8 a 11 aminoácidos, tá? E aí, como eu falei para vocês, o MHC de classe 1 está envolvido com uma via de processamento endógena, no qual você tem aqui uma proteína chamada de chaperonina, que é a calnexina, tá? Que ela estabiliza a cadeia alfa até a ligação com a cadeia beta 2 microglobulina. E aí, o que acontece? A chaperonina calnexina, ela permite com que o sítio de ligação do MHC1 seja recoberto por essas chaperoninas. Então, você tem aqui a calreticulina ERP57, no qual você tem agora a formação de um complexo que a gente chama de TAP, que é basicamente aqui via tapsina. E essas proteínas TAPs, elas levam ativamente os peptídeos da região citosólica até o lúmen do retículo endoplasmático rugoso. Se eventualmente nós tivermos alguma mutação nessas proteínas TAPs, nós podemos aqui ter um contexto de imunodeficiências em decorrência de um não processamento por via endógena. Então vamos lá. Você tem aqui, por exemplo, um contexto de uma infecção viral, e aí o vírus libera lá o seu material genético e etc., ou proteínas presentes ali no capsídeo. E aí o que acontece? No citosol de qualquer célula nós temos aqui o turnover das proteínas endógenas, e aí no contexto da infecção viral nós temos o quê? A síntese das proteínas virais. Essas proteínas virais elas são agora digeridas no proteossoma, gerando aqui peptídeos de cerca de 15 resíduos de aminoácidos. E estes resíduos de aminoácidos eles são transportados mediante a TAP, como eu falei, ó, então se forma aqui o proteossoma, faz a clivagem desse peptídeo, e a TAP pega essa proteína que estava lá na região citosólica, transporta ela até o retículo endoplasmático, e aí, dentro do retículo endoplasmático, você tem agora uma clivagem contínua, de maneira a qual você tem agora entre 8 a 10 resíduos de aminoácidos. Estes resíduos de aminoácidos eles são encaixados agora no MHC de classe 1 e eles são agora transportados via vesículas de secreção oriundas do complexo Golgiense para a superfície da célula e aí são apresentados ao linfócito T. Então, só por desencargo de consciência, vamos pegar a figurinha aqui do início. Você tem as proteínas virais. Essas proteínas virais elas são
clivadas aqui por um complexo de proteossoma lá na região citoplasmática. Esses resíduos aqui de aminoácidos são ligados à proteína TAP. A TAP leva as proteínas até o retículo endoplasmático. Dentro do retículo endoplasmático, você tem aí chaperonas e etc., que vão fazer com que você tenha agora uma continuidade nesse processo de clivagem dos peptídeos, dos epítopos, gerando agora um resíduo aí de aminoácidos com 8 ou 10 aminoácidos. Estes peptídeos encaixam-se na cadeia alfa aqui do MHC de classe 1, são transportados para a região aqui do lúmen do complexo golgiense e são exportados por vesículas de exocitose, vesículas de secreção, tá? E aí são levados para a superfície da membrana, e aí você tem a interação do complexo MHC de classe 1 antígeno com o TCR presente aqui no linfócito TCD8, que é também denominado como linfócito T citotóxico, beleza? Então, olhando mais de maneira apurada como que se dá esse processo, vamos lá. Você tem aqui o receptor de célula T, o TCR, tá? Então, o linfócito CD8, ele reconhece o MHC de classe 1, tá? E aí, você tem aqui o MHC de classe 1, você tem aqui o domínio alfa 1, alfa 2. No meio dessa fenda, você tem um peptídeo que vai ser apresentado. E aí, você tem uma interação TCR com MHC de classe 1 complexado ao antígeno, beleza? O MHC de classe 2 é basicamente também glicoproteínas que estão expressas aqui em células apresentadoras de antígeno, que no caso é os macrófagos, as células dendríticas e os linfócitos B. Estão associados com a apresentação de antígenos aos linfócitos CD4 e estão também diretamente atrelados com uma via de processamento exógena, ou seja, uma via endossomal, no qual você tem a captura do antígeno e a apresentação no contexto MHC peptídeo TCR. Então, qual que é a sacada? As células apresentadoras de antígeno querem a todo momento fazer uma sentinela da imunidade do organismo, e elas vão alertar o sistema imune adaptativo quando elas reconhecem algum peptídeo não próprio do organismo, que vai acarretar aqui uma ativação da resposta imune adaptativa mediante o linfócito CD4. Então, quando a gente fala das células apresentadoras de antígeno, nós temos aqui as células dendríticas, o macrófago e o linfócito B, com detalhe muito importante a ser trazido que as células dendríticas, dentre as outras, é aquela que nós falamos que de fato é a célula apresentadora de antígeno profissional. É aquela que foi desenhada para fazer isso, tá? Então ela faz aqui macropinocitose, fagocitose, está atrelada aqui com a captura de antígenos virais, ela vai apresentar aqui antígenos virais, alérgenos, peptídeos, tá? Elas estão presentes aqui nos epitélios, mucosa, tecido conjuntivo, tecido linfóide, tá? Além disso, pensando no MHC de classe 2 e em moléculas coestimulatórias, a célula dendrítica ela apresenta aqui genes constitutivos, tá? Elevado aí, aumento por interferon gama, apresenta interação CD40 ligante, tá? O macrófago faz fagocitose, tem aqui antígenos particulados, patógenos tanto intra quanto extracelular que foram fagocitados, está presente no tecido conjuntivo, no tecido linfóide. O macrófago está induzido aqui por patógenos ou citocinas, como interferon gama, interação CD40 ligante. E o linfócito B apresenta aqui o receptor de antígeno específico, que é o BCR. Apresentam antígenos solúveis, toxinas, vírus. Estão presentes aqui no sangue periférico, no tecido linfóide, tá? E aumenta com a estimulação mediante teleucina do tipo 4 e interação CD40 ligante, tá?
Peço desculpas pelas faltas de acento aqui, não sei o que aconteceu, tá? Mas tem várias palavrinhas aqui que faltou acento. Desculpas. Pensando ainda sobre a estrutura molecular do ômega-C de classe 2, apresenta duas cadeias variáveis, tá? Então tem duas cadeias variáveis, que é a cadeia alfa e a cadeia beta, apresentando dois domínios extracelular, que é o domínio alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, tá? E o sítio de ligação do peptídeo a ser apresentado se dá entre o domínio alfa 1 e beta 1. Beleza? E este sítio de ligação entre alfa 1 e beta 1 permite com que haja uma interação com peptídeos que apresentam aí entre 12 a 16 resíduos de aminoácidos. Pensando ainda sobre o ômega-C de classe 2, visto que está atrelado com um processo de via exógena, no retículo endoplasmático nós temos a síntese do ômega-C de classe 2, tá? E esse ômega-C de classe 2 ele está ligado a uma estrutura que a gente chama de cadeia não variável, tá? Que estabiliza o ômega-C de classe 2, bloqueando o sítio de ligação. Ele é direcionado ao complexo Golgiense e posteriormente é incluso dentro de uma via endossomal. Então ele vai para dentro de um endossomo. No endossomo, o que acontece? Como eu falei, você tem a formação aqui do ômega-C de classe 2 e ele está ligado à cadeia invariável, certo? No endossomo você tem um processo de acidificação e essa cadeia não variável, ela é clivada, deixando apenas um fragmento que a gente chama de clipe, tá? Na região aqui de ligação do ômega-C de classe 2. Tá? Então a ideia é isso, a cadeia variável, ela é acidificada lá dentro do endossomo, ela é clivada e só sobra aqui o clipe. Então vamos supor, você tem uma situação na qual, por exemplo, uma célula dendrítica endocitou um antígeno, tá? Esses antígenos eles são degradados aqui nos endossomos, mas a clipe bloqueia a ligação com o ômega-C de classe 2. Tá? Então pensando aqui no antígeno leucocitário humano, tal, que é o ômega-C da espécie humana, você tem uma interação com o ômega-C de classe 2, permitindo com que haja a liberação do sítio de ligação e a ligação a esses peptídeos, tá? De maneira qual apenas peptídeos específicos consigam se ligar aqui de maneira bastante acertada a este ômega-C de classe 2. Tá? Então vamos olhar aqui com mais cuidadinho, para vocês não ficarem perdidos aí como que se dá a via exógena de apresentação de antígeno. Então vamos lá. Você tem a captação de proteínas extracelulares em compartimentos vesiculares, então você tem aqui um endossomo, um fagossomo, tá? Você liga esse fagossomo a um endossomo e aí você tem o quê? A formação do fagossoma. Você tem aí a digestão dessas proteínas e você começa a ter a síntese e o transporte do ômega-C de classe 2 nos endossomos via complexo Golgiense. E aí você vai ter a associação dos peptídeos originados com o ômega-C de classe 2, tá? E aí você tem a expressão dos complexos peptídeo ômega-C na superfície da célula apresentadora de antígeno e a sua apresentação ao linfócito CD4. Então, qual que é a ideia aqui? Quando a gente fala do TCE e CD4, você tem a ligação do peptídeo complexado ao ômega-C, você tem o TCR e você também tem que ter células correceptoras para que nós tenhamos aí a sinapse imunológica, tá bom? Então, vamos lá. O TCL ele vai reconhecer esses peptídeos não próprios só e somente no contexto de um ômega-C próprio, tá? E pensando agora na base genética da variabilidade de ligação do ômega-C, como que o ômega-C consegue ligar tantos peptídeos diferentes? E isso decorre justamente do seguinte. Como eu falei lá no início da aula, no caso do antígeno leucocitário humano, ele está localizado aqui no cromossomo 6, e ele apresenta um locus multigênico. Então você vai ter aqui um antígeno leucocitário
humano de classe 1 e de classe 2, tá? E aí, você tem vários alelos dentro de um mesmo locus. A quem não se recorde, o locus é justamente uma região específica do cromossomo no qual nós conseguimos encontrar um gene, tá? E aí, nesse sentido, cada indivíduo ele expressará pelo menos entre 3 a 4 moléculas de MHC de classe 2, devido ao extremo polimorfismo do antígeno leucocitário humano, tá bom? Então aqui, só para vocês terem uma noção, quando a gente fala do antígeno leucocitário humano, ele é extremamente polimórfico, então apresenta aqui um número bastante elevado de alelos polimórficos para cada gene. Então tem aqui, ó, existe inclusive alguns testes quando você vai fazer, por exemplo, caramba, agora isso fugiu da cabeça. Quando você vai fazer um transplante de órgão, para garantir, por exemplo, que você tem aí a questão de você ter tudo bonitinho e que não haja, por exemplo, uma rejeição ao transplante, tá? Então, nesse sentido, qual que é a ideia? Quando a gente fala dessa variabilidade de ligação dos peptídeos ao MHC, nós veremos que os produtos desses alelos aí, individuais, podem diferir um dos outros em até 20 aminoácidos, tornando cada variante proteica completamente distinta, o que, por consequência, acarreta a importância da gente fazer uma genotipagem muito precisa para que nós tenhamos aí eventuais compatibilidades e que não tenham uma rejeição ao órgão transplantado, tá? Então, para vocês terem noção, você tem aqui bastante variação dos resíduos de aminoácidos, e aí isso acarreta uma diferença muito significativa nos sítios de ligação, tá? Então, vale destacar, gurizada, que quando a gente fala do MHC, ele apresenta polimorfismo, tá? O que vai gerar aqui diferentes formas alélicas de MHC, que vai aumentar o repertório de ligação a diferentes peptídeos. Vale destacar que é um padrão codominante de herança, então você tem um alelo paterno e materno, formando aqui o haplotipo. E para o MHC de classe 2, nós temos uma combinação da cadeia alfa e beta de cromossomos diferentes, tá? Então aqui só uma esquematização para vocês entenderem a complexidade da coisa, por que é tão polimórfico. E aí, nesse sentido, como eu falei para vocês, existe uma diversidade de muitos genes codominantes, mas uma elevada questão de polimorfismo. Então você tem bastante polimorfismo alélico, bastante genes codominantes, e isso acarreta um aumento bastante acentuado de possibilidades de recombinação. Então isso aqui vai ser muito variável, tá? Então cada genitor ele apresenta aqui 2 haplotipos e expressa ambos. Além disso, cada genitor transmite um ou outro haplotipo para cada filho. Genitor e filho compartilham apenas um haplotipo. E aí vai haver uma chance de 25%, tá? De 2 irmãos, por exemplo, darem haplotipos compatíveis do antígeno leucocitário humano. E isso daqui já nos traz a complexidade, por exemplo, na hora de você fazer um transplante de órgão, tá? Então vamos lá. Além disso, pensando agora pelo viés populacional, quando tu fala em MHC, a maioria desses alelos eles estão presentes em frequências bastante diferentes entre populações. A exemplo, ó, se a gente pegar esse HLA-A0201, 95% dos genes A2 estão presentes aqui na população caucasiana, 25% na população chinesa e 3% na população indiana, tá? Isso nos indica que as mutações não são neutras, mas que elas acontecem aleatoriamente, obviamente, e existe algum processo de seleção que vai favorecer alguns alelos, tá? E em decorrência disso, pessoal, alguns alelos encontram-se em desequilíbrio de ligação, tá? Então você tem aqui um conjunto de alelos que são mais frequentes do que esperados, do que outros alelos.
E aí você tem uma vantagem seletiva. Isso acarreta, por exemplo, com que haja a possibilidade de ter diferentes combinações alélicas para apresentar de modo a otimizar o número possível de antígenos aos vários linfócitos T que você tem. Tá? Então vamos supor, você tem aqui uma população que apresenta diferentes distribuições de MHC, e aí você tem epidemias sucessivas e você tem a seleção forte e a favor dos indivíduos heterozigotos. Então, em decorrência disso, você tem a redução da população em cerca de 30%. E aí você vai ter uma época de paz, prosperidade, medicina eficaz, tá tudo bem. Essa população tende a crescer, e aí você tem agora distribuições diferentes desses MHCs. Mas vamos supor que, hipoteticamente, você tem uma nova epidemia, surgem novos patógenos, como por exemplo aí no contexto do SARS-CoV-2, e apenas indivíduos que apresentam o MHC blue, que tem esse, que sobrevivem. Então você tem aí novamente uma forte seleção. E aí você tem uma redução de 75% da população. O que nos traz agora que os 4 haplotipos são presentes aqui na população presente são esses aqui, amarelo, azul, tá? Ou amarelo, ou verde azul, ou vermelho azul, tá bom? E esse tem essa situação agora, esse novo contexto. E aí, a grande sacada que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte: vamos supor que hipoteticamente você só tivesse um único tipo de MHC. Você tem aqui um patógeno que invade o hospedeiro, e aí você tem agora uma situação na qual você tem uma extinção dessa população. Em contrapartida, quando você tem uma população que apresenta indivíduos com diferentes MHCs, você tem uma chance maior de sobrevivência. Tá? E aumentando-se a variabilidade desses MHCs, você tem um aumento, um incremento na proteção populacional. Tá? Então, essas variantes alélicas para um tipo de MHC incrementam uma maior resistência populacional. Tá? Isso aqui está diretamente atrelado com mutações que ocorrem rapidamente. E aí, só por desencargo de consciência, aqui tem uma tabelinha que nos traz justamente tudo aquilo que eu apresentei ao longo dessa aula, tá? Quais são os domínios das cadeias. Então, novamente, o MHC de classe 1, ele apresenta uma cadeia variável, que apresenta aí o domínio alfa 1, alfa 2, alfa 3, e uma cadeia invariável que apresenta o domínio beta 2, microglobina. O MHC de classe 2, ele apresenta duas cadeias variáveis, que é a cadeia alfa e a cadeia beta, com domínios alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, tá bom? E aí quando a gente fala de rato, a gente fala de MHC, de humano, a gente fala de antígeno leucocitário humano, HLA. Aqui também tem mais outras questões que eu acho que merecem destaque. O MHC de classe 1 está presente em todas as células nucleadas, e o MHC de classe 2 está presente aqui em células apresentadoras de antígeno. Então, linfócito B, macrófagos e células dendríticas, tá bom? Valendo ainda destacar que, quando a gente está falando do MHC de classe 1, está envolvido com uma via de processamento antigênica endógena, e o MHC de classe 2, uma via exógena. Então você tem aqui que lembrar das chaperonas, das TAPs presentes aqui no retículo endoplasmático no MHC de classe 1. E nós precisamos lembrar aqui de quem? Que você tem lá o complexo Golgiense, você tem a cadeia invariável que está recobrindo ali a região de ligação do MHC de classe 2, tá? E a sacada é que você tem que entender que a apresentação de antígeno ela não depende somente do complexo MHC peptídeo TCR. Você tem que ter estruturas que a gente chama de correceptoras, tá? Para que você tenha o que nós denominamos como sinapse imunológica.
Se for somente MHC de classe 1 ou classe 2, antígeno, e TCR, você não tem de fato a ativação do linfócito B para deflagrar a resposta imune adaptativa. Tá? Então você tem que ter moléculas de regulação e adesão. Então, por exemplo, o CD28 que se liga na B71, B72, e você também tem moléculas de regulação, tá? Como a INCAN1, LFA1, tá bom? E aqui é somente uma resposta nos dois contextos, tá? Tanto na via endossomal quanto na via exógena. E aqui, somente por desencargo de consciência, essa é a estrutura dos receptores de linfócitos, tanto o BCR quanto o TCR, tá? E aqui foram as literaturas adotadas. Eu utilizei basicamente o Imunologia Celular e Molecular do Abbas, a nona e a 10ª edição, e eu utilizei também o Imunobiologia do Janeway, a 8ª e a 9ª edição, tá bom? Existe a Bíblia Sagrada? Não, mas esses livros eles conseguem se complementar entre si, beleza? E é isso, se você não for inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, curta, compartilhe, deixe um comentário, ajude o canal da maneira que você puder, beleza? Um super beijo e até a próxima. Fui!